Declaro aberto o trabalho da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Mateus Sul, referente ao terceiro período legislativo, 38ª Legislatura. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Através de requerimento verbal, solicito a dispensa da leitura da ata em conformidade com o artigo 99, parágrafo 3º do Regimento Interno da nossa Casa de Leis. Conforme o nosso regimento interno e a solicitação verbal do vereador Manfrone, coloco essa solicitação em discussão. Coloco essa solicitação em votação. Vereadores que concordam, permanecem como estão. Demais vereadores se manifestam. Aprovado a solicitação verbal do vereador Jorge Manfrone. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão. Demais vereadores se manifestam. Aprovada a ata com a totalidade dos vereadores presentes na sessão. Ausência do vereador Jacos, essa ausência justificada. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura de correspondências de expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimento também aos munícipes que se fazem presentes. Sejam bem-vindos. Aos funcionários da casa, quem nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. As primeiras correspondências que recebemos na data de hoje, recebemos o ofício 302 de 2022 do gabinete da prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha, a qual se reporta ao excelentíssimo senhor presidente e aos senhores vereadores, encaminhando o projeto de lei 29 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 130.692,05 através do superávit financeiro na fonte 000 recursos livres para apreciação dessa Casa de Leis. O devido recurso é para aplicação da construção do CRAS, elemento 4.4.90.51, para a cobertura de crédito adicional especial abertos pelo artigo anterior. Objeto: submeter a apreciação e aprovação do Poder Legislativo. Justificativa: justifica-se pela necessidade de abertura de crédito adicional especial para a construção do Centro de Referência Assistência Social, CRAS, através de convênio com o governo federal. Tal abertura de crédito é necessário para que seja realizado o equilíbrio econômico-financeiro de crédito. É necessário para que seja, tendo em vista que a licitação foi aprovada em 10 de janeiro deste ano, porém ocorreu atraso significativo na liberação do recurso por parte do Ministério da Cidadania, sendo liberada a primeira parcela no valor de R$ 100 mil, através do deputado Felipe Francischini. Em decorrência disso, a contratada protocolou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, tendo o orçamento como data base fevereiro de 2021. Ocorreu uma defasagem bastante significativa nos custos relacionados à construção civil. Diante da análise da planilha de custos realizada pelos técnicos da Secretaria de Obras, chegou-se ao montante no valor de R$ 130.692,05. Ante o exposto, contamos com o apoio dessa Casa de Leis na aprovação desse importante projeto que vem ao encontro das necessidades da comunidade são mateuense. Prefeita Municipal Fernanda Garcia Sardanha, o projeto será despachado para as comissões e voltará aí para apreciação e discussão. Para a leitura, emenda aditiva número 2 de 2022 ao projeto de lei legislativo número 40. Acrescento o parágrafo 3º ao artigo 2º do projeto de lei legislativo número 40 de 2021. O vereador Gessiel Ferreira Franco, Partido União Brasil, com assento nessa Casa Legislativa, vem propor na forma regimental a seguinte emenda aditiva. Artigo 1º. Fica adicionado o parágrafo 3º ao artigo 2º do projeto de lei legislativo do número 40, do projeto de lei número 40, 2021, com a seguinte redação. Fica proibido a instalação de casinhas, abrigos nas proximidades de escolas públicas, privadas, unidades básicas de saúde, parques, ginásios esportivos, hospitais, clínicas médicas, supermercados, repartições públicas e outros locais que possam colocar em risco a segurança das pessoas. Justificativa, senhores vereadores. Apresento a presente emenda aditiva com vistas a dar melhor efetividade ao projeto de lei legislativo que dispõe sobre o animal comunitário e estabelece normas para o seu atendimento. A presente emenda tem como objetivo vedar as instalações de casinhas, abrigos nas proximidades de escolas públicas, privadas, unidades básicas de saúde, parques, ginásios esportivos, hospitais, clínicas médicas, supermercados, repartições públicas e outros locais que possam colocar em risco a segurança das pessoas.
O artigo 936 do Código Civil determina a responsabilidade do dono ou detentor de animais, perigosos ou não, caso eles ataquem uma pessoa ou danifiquem bens materiais. Nesse sentido, existe a responsabilização do dono. Ao criar normas para a instalação de casinhas, abrigos no município, o município passa a ser o agente responsável pela fiscalização das casinhas, abrigo. E nesse ínterim, como legislador, temos que ser cautelosos em criar normas que possam vir a acarretar prejuízo à coletividade, já que somos cientes da ausência de estrutura da administração pública em exercer atividade fiscalizatória. Esse projeto, essa emenda aditiva número 2, de autoria do vereador Gessiel Franco, também será despachado para as comissões e voltará para discussão e votação. Seriam essas as correspondências de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador Gessiel. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 41. Requer a prefeita municipal informações sobre todas as propriedades que serão contempladas pela regularização fundiária, já em andamento em nosso município. O requerimento 41 é da autoria do vereador Walter Pichivitoski. Requerimento 041/2022, vereador Walter Pichivitoski, coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 041/2022, vereador Walter Pichivitoski, com a totalidade de votos dos senhores vereadores. Requerimento 42. Requer que seja oficiada a prefeita municipal, a fim de que informe se existe algum instrumento jurídico com as empresas que operam serviço de instalação de cabos de telefonia e internet nos postes de iluminação pública no município. Ou, caso não exista, que informe a responsabilidade pela retirada dos fios de cabeamento de telefonia e internet deixados após a execução de serviço. Requerimento 42, da autoria do vereador Gessiel Franco. Requerimento 042/2022, vereador Gessiel Franco, coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, não é de hoje que a gente vê cabos de energia elétrica nos postes, de luz aí abandonados, postes que às vezes algum caminhão entra dentro do município e acaba arrebentando e fica aquela ladainha, Quem que retira esses cabos? De quem que é a responsabilidade? E não é só uma questão visual, é uma questão de segurança. Nós não sabemos se está passando energia elétrica num cabo desse, Eu não tenho conhecimento técnico para dizer se tem energia, está correndo risco, um cabo que está arrebentado. Então, eu acho que com essas informações, através desse requerimento, a gente tem que ter essas informações da prefeitura para saber como que é liberada essa utilização dos postes públicos, para nós saber cobrar, ou se possível até nós tratar um projeto de lei sobre essa responsabilidade desses cabos e fios que tem, não é de hoje, no município inteiro, se você anda nas ruas, você vê vários cabos arrebentados, e quando passa algum caminhão, como eu relatei, fica ali, Quem que é a culpa? Será que esse cabo tem identificação? A empresa identifica o seu cabo na hora de instalação? Se ela é responsável, ela tem que retirar. Então, se nós não temos nenhuma norma, então essas informações através desse requerimento vai servir para a gente fazer um projeto de lei aí, para a gente possa melhorar essa fiscalização e tornar aí os cabos, esses fios aí soltos, que isso não aconteça mais no município e também dê mais segurança para os nossos munícipes. Por isso, do requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Coloca o requerimento 042/2022 do vereador Gessiel em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 042/2022 do vereador Gessiel Franco, com a totalidade de votos dos senhores vereadores. Passamos às indicações. Indicação 143. Seja oficiada a prefeita sugerindo determinar ao setor competente que tome providências no sentido de realizar manutenção e melhorias em todas as ruas da Vila Amaral. A indicação 143, de autoria do vereador Jackson, vereador Jorge e vereador Juliano. Indicação 143/2022, vereador Jackson Machado e demais vereadores, coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 143/2022, vereador Jackson, Jorge Manfroni e Juliano Oliveira, com a totalidade de votos dos senhores vereadores. Indicação 144, a ser encaminhada à prefeita e às secretarias responsáveis, sugerindo organizarem audiência pública para tratar do tema abrangente sobre segurança pública municipal. Além disso, debater sobre assuntos pontuais tais como aumento das taxas de criminalidade, o aumento da sensação de insegurança,
degradação do patrimônio público, combate ao tráfico de drogas, recuperação de dependentes químicos, crise da segurança pública, ações de prevenção na segurança pública, políticas públicas na tentativa de enfrentamento da criminalidade, investimento público na segurança pública, criar soluções eficientes e duradouras, como o município está se organizando para enfrentar a violência, entre outros diversos assuntos. Requer ainda que seja expedido convite à associação comercial, associações de bairros, imprensa local, conselho tutelar, polícia civil, polícia militar, polícia federal, conselho de segurança, comandando o batalhão de União da Vitória e representantes de segurança pública do Estado, a fim de que participem do debate. A indicação 144 da autoria do vereador Walter Pixivitosa. Indicação 144/2022, vereador Walter Pixivitosa, coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permanecem... desculpa, vereador, a palavra. Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste, a quem aqui se faz presente, o seu Rubens, Ezequiel, o seu Ervino, que bom tê-los aqui. A segurança pública, apesar de não ser uma responsabilidade do nosso município, ou dos municípios, deve ser amplamente debatida com autoridades públicas e privadas para o seu desempenho, já que as pessoas não vivem na União e não vivem no Estado, e sim nos municípios. Dessa forma, é obrigação dos agentes políticos a formulação de políticas públicas que aperfeiçoem o sistema de segurança pública. Lamentavelmente, temos visto aí um grande aumento, um aumento considerável da violência em todos os sentidos e a ausência da estruturação do Estado quanto à falta de servidores, viaturas policiais, enfim, recursos orçamentários, entre outros, não somente em São Mateus do Sul, mas em todas as cidades do Estado. Então, quando a gente entra hoje em redes sociais, especialmente, ou quando liga aí rádio, enfim, a gente vê com frequência relatos e, enfim, o trabalho da polícia, da apreensão de drogas, roubos, enfim, nós estamos passando por um momento de grande dificuldade, na segurança pública em nosso município. A gente sabe que é do Estado a responsabilidade, mas eu acredito que nós aqui, enquanto vereadores, podemos propor, então, uma conversa, quem sabe, dentro desse diálogo, possa surgir alguma melhoria, que traga mais, então, segurança para a nossa população. Eu, enquanto vereador, nesse 1 ano e meio, propus algumas ações aqui, lógico que é pontual, porque a gente sabe da competência, da limitação do município, como melhoria de iluminação em alguns trechos aqui das praças que foram executadas, desde a questão aí das nossas praças aí que estão sendo tomadas aí por, infelizmente, por drogas e outros atos de contravenção. A gente tem levantado algumas situações, mas eu acho que a gente trazer isso aqui, debater com todo o setor, nós temos pessoas aí muito competentes, que têm conhecimento, nós temos o CONSEG aí, que é atuante, a doutora Michele como presidente, temos o Chaves, que é secretário municipal, que participa também, uma pessoa que tem um grande conhecimento, que pode ajudar também, até inclusive organizar essa audiência pública. Então, assim, não é vir aqui dizer que o município tá errando, não. Mas eu acho que o município tem que fazer esse chamado, então, para o Estado e para os demais aí agentes, para que a gente volte aí, talvez, a ter mais tranquilidade aí no nosso município, especialmente no interior. A gente vê aí amigos nossos, semana passada tivemos ali no Turvo de Baixo um novo assalto, tivemos no Rio das Pedras assalto a senhores, então a gente está ficando com, vamos dizer, a sensação, não é a sensação de insegurança, é a insegurança mesmo, total. Então eu peço aos demais vereadores que se possível, vir junto na aprovação dessa indicação e que a gente possa, junto com o Executivo Municipal, propor um grande debate sobre a audiência pública em nosso município. Vereador Gessel. Obrigado, presidente. Só para reforçar e parabenizar pela indicação, vereador Walter, eu acho de suma importância
É um assunto muito relevante que nós estamos vivenciando, sim, um aumento significativo de assaltos, de roubos. E lembrar que a gente já teve estruturas melhores no município, né? A questão das próprias seguranças, as câmeras de segurança que foi instalado no centro da cidade, na frente do Itaú, na saída também. Eu não sei por qual motivo e não me recordo, não vou julgar qual gestão que comprou essas, que eu sei que foi um valor alto, né? Essas câmeras, mas por que não está sendo utilizada até hoje? Sendo que era uma baguada, uma ferramenta, né? Falar o ditado popular, para a gente estar vigiando as saídas, as entradas do nosso município, né? E várias comunidades também já me perguntaram qual a viabilidade de instalar câmeras nas comunidades, nos bairros, nas praças, quando à noite é normal ter um acúmulo aí de pessoas, né? Então, eu acho que nós temos muito a crescer, é um assunto importantíssimo para nós levantarmos, junto com o CONSEG, né? Junto com todas as entidades. Então, só quero parabenizar o senhor e contar aí com apoio aí para nós debatermos nessa audiência aí. Obrigado, vereador. Coloco a indicação 144/2022 em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 144/2022 do vereador Walter Pichir Vitória, com a totalidade de votos dos senhores vereadores presentes na sessão. Passamos à indicação 145, a ser encaminhada à prefeita, sugerindo um estudo de implantação de lonas de proteção ou outra benfeitoria no refeitório do CEMEI Holanda, na Vila Canoas, a fim de evitar que as crianças passem frio durante o período de alimentação. Essa indicação é do vereador Irineu Macuco, parafuso Omar e Enéas. Indicação 145/2022, vereador Irineu e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários da casa, população, o Rubo, do Ervino, o Ezequiel. Na verdade, eu fui procurado por várias mães, sabe? E até ontem fiz uma visita lá. Estava necessário, na hora da refeição, lá no refeitório, está em aberto, sabe? Então não tem uma proteção durante agora hoje inicia o inverno, então precisa de uma certa urgência, uma proteção lá para amenizar o frio das criancinhas lá. Só isso. Obrigado, vereador. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população que se faz presente, a todos os servidores dessa casa e a população que nos acompanha pelo Facebook da Câmara Municipal. Para colaborar, vereador, talvez não a questão de lona, mas talvez um PVC. Por ser um espaço, senhor presidente, locado, o PVC a gente pode instalar lá e depois remover e instalar numa outra unidade, se caso for necessário. Até a questão do PVC talvez seja até mais seguro e possa até organizar até uma janela para manter a ventilação, que acho que com a lona teríamos pouca ventilação daí. Mas apenas a nível de colaboração. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco a indicação 145 do vereador Irineu e demais vereadores em votação. Vereadores que concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 145/2022, vereador Macuco, Oswaldo Cotriche, Omar Picheta e Enéas Melonis, com a totalidade de votos dos senhores vereadores presentes na sessão. Indicação 146, a ser encaminhada à prefeita, sugerindo estudo para reformar o posto de saúde da comunidade Arroio da Cruz. A indicação 146 é da autoria do vereador Parafuso, Irineu, Omar e Enéas. Indicação 146/2022, vereador Parafuso e demais vereadores, coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 146/2022, vereador Parafuso, Irineu Macuco, Omar Picheta e Enéas Melonis, com a totalidade de voto dos senhores vereadores. Tem uma indicação verbal, vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, também aqui nos assistem pelas redes sociais e também quem participa hoje dessa Casa de Leis aqui, nosso amigo Ezequiel, Rubens, Macuco, sempre sejam bem-vindos. E também aos funcionários da Câmara aqui. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, esse ponto de ônibus é na comunidade da Tesoura, é um pedido dos munícipes. Esse ponto de ônibus está bem escondido e a comunidade necessita que ele só seja feito uma mudança, né, aproximadamente uns 30 metros, que retire ele e coloque numa maior visibilidade e até para a comunidade aproveitar melhor ele, né, em termos de chuvas. E aí esse ponto fica localizado bem nas proximidades da família Maciel. Até me proponho aqui a Secretaria, né, de Obras, posso até ir junto para
para atender esse pedido à comunidade. Mas seria isso mesmo, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Coloco essa... Vai ser uma indicação 147 do vereador Juliano em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 147/2022, essa feita verbal vai ser transcrita pela Secretaria, assinada pelo vereador e encaminhada à Secretaria de Obras. Aprovada com a totalidade de votos, senhores vereadores presentes em plenário. Moção de aplausos. Moção número 07 de 2022. Ao Grupo Folclórico Polonês Karolinka de São Mateus do Sul pelos 30 anos de valorização da cultura polonesa em São Mateus do Sul. Justificativa. A presente homenagem é fruto do reconhecimento dessa Casa Legislativa em valorizar todo empenho e dedicação à cultura polonesa em nossa cidade, através do Grupo Folclórico Polonês Karolinka. O Grupo Folclórico Polonês Karolinka completou 30 anos de valorização da cultura polonesa em São Mateus do Sul em fevereiro de 2022. O grupo afirma-se como um dos maiores grupos de folclore polonês do Brasil e uma das principais instituições que promovem a cultura da imigração polonesa. Sabemos que obter um sucesso deste porte não é fácil, requer conhecimento, estudo, esforço e muita dedicação. Os homenageados merecem todo o reconhecimento dessa Casa Legislativa pelo sucesso. Por meio dessa singela homenagem, expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância desse projeto que tanto estimula o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, e por ser um exemplo de preservação da cultura polonesa em nossa cidade. Moção de aplausos número 07/2022, de autoria do vereador Walter Przewitowski, assinada por todos os vereadores. Moção de aplauso 07/2022 ao Grupo Folclórico Polonês Karolinka de São Mateus do Sul, 30 anos de valorização. Assinado por todos os vereadores, coloco essa moção em aplauso em discussão. Com a palavra, vereador. Rapidamente, o Grupo Karolinka dispensa qualquer comentário, né? Um grupo que orgulha não só São Mateus do Sul, mas toda os poloneses, né? A nossa região como um todo. Então de uma forma bem singela, mas eu acho que é mais que merecido todos os aplausos possível para esse grupo fantástico aí que há tanto tempo tem levado o nome do nosso município, o nome da cultura polonesa, até em outros países, né? Então é com alegria que a gente aí propõe essa moção de aplausos, né, com a parceria de todos os vereadores, né, que a gente possa expressar aí, então, a nossa gratidão, o reconhecimento e a importância que o Grupo Karolinka tem para o nosso município. Mais algum vereador? Coloco a moção de aplauso 07/2022 em votação. Vereadores que concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a moção de aplauso 07/2022, vereador Walter Przewitowski de todos os outros vereadores, com o voto de todos os vereadores, inclusive do presidente. Moção de aplausos número 8 de 2022 ao Colégio Estadual São Mateus pela celebração do seu centenário, 100 anos de tradição e história no município de São Mateus do Sul. Moção 08, de autoria do Walter e todos os vereadores. Moção de aplauso 08/2022, moção de aplauso ao Colégio Estadual São Mateus pela celebração do seu centenário, 100 anos de tradição e história, município de São Mateus do Sul. Vereador Walter Przewitowski e demais vereadores, coloco essa moção 08 em discussão. Com a palavra, vereador. O Colégio São Mateus, desde a sua fundação, ele tem aí nos honrado, né, e tem honrado seu compromisso educacional aí com toda a sociedade, né, do nosso município. O colégio tem sempre procurado inovar, né, e proporcionar aí os meios e instrumentos que permitem aos seus alunos adquirirem os conhecimentos de forma sistemática e assim melhorando sua qualidade de vida. Devemos homenagear a todos os profissionais que contribuíram e colaboram para o colégio ser o exemplo educacional do município. A forma que se comprometeram a compartilhar conhecimento e serem exemplos aos seus alunos, além da possibilidade de transformar a vida dos alunos pela plenitude e dedicação ao ensino educacional.
É uma homenagem singela, né, simples, ao Colégio Estadual São Mateus, né, pelo seu centenário, promovida por todos nós aqui, vereadores. Hoje está lá a diretora Thelma, né, em nome da diretora, eu cumprimento a todos os professores e funcionários que lá trabalham. Eu não estudei no Colégio São Mateus, né, sou estudante no Colégio do Duque, né, sou do SEDUC, mas tenho total respeito, sei do trabalho, todos nós sabemos do trabalho, né, que é feito no colégio. Enfim, toda a rede educacional de ensino, né, mas hoje em especial, então, ao Colégio São Mateus do Sul, a nossa singela homenagem, se assim for aprovado pelos demais vereadores. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Coloco a moção de aplauso 08-2022, vereador Walter e demais vereadores em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestem. Aprovada a moção de aplauso 08-2022, vereador Walter Prislovski e demais vereadores, com a totalidade de votos dos senhores vereadores, inclusive do presidente. Não tendo mais nada a tratar em relação a requerimentos e indicação, entramos no grande expediente, tribuna livre. Eu solicito que o vereador Macuco faça parte da presidência para mim fazer o uso da tribuna. A palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população presente no Legislativo e ouvintes através das redes sociais. Antes de começar meu discurso, eu ia pedir para o Leandro colocar um vídeo para os senhores no telão. Antes de eu fazer qualquer debate político, de pensamento, eu acho que a gente tem de mostrar e demonstrar as coisas boas dentro do município. Essa professora Maíra, se não me falha a memória, com o aluno João Lucas, estão conversando através da linguagem de sinais sobre a ida dos alunos ao circo. Eu não vejo nada mais bonito, mais necessário, que nesse século começou com muito mais forte, não só em São Mateus, mas no país, a inclusão social, a inclusão das pessoas. Então aqui eu deixo, em nome do Legislativo, deixo parabéns para a professora, ao João Lucas, à sua família, que demonstra de fato e de direito que todos nós somos iguais. E aqui eu não posso também deixar de agradecer todo o envolvimento da Secretaria de Educação, dos pedagogos, de todas as professoras e que fazem parte desse grupo escolar que muito nos orgulha e muito nos ensina e nos ajuda com nossos alunos. Então, parabéns a toda a secretaria, principalmente a professora e a diretora do Colégio Odemir Cunha da Vila Amaral. Senhor presidente, demais vereadores, eu vim até a tribuna porque a política ela vem de divergências, ela vem de mudança de pensamento e de diferença de pensamentos. Há algumas sessões atrás, o vereador Gessiel veio até a tribuna fazer um desabafo em relação a tudo que acontece dentro do Legislativo. Eu, como presidente, eu tenho o direito e a obrigação, mas principalmente o dever de escutar todos os vereadores. Eu entendo perfeitamente o pensamento do vereador Gessiel, como entendo perfeitamente o pensamento de todos os vereadores. Algumas vezes concordo, e algumas vezes não concordo, como é natural do ser humano
de ter pensamentos diferentes de cada um. Seria muito chato e seria muito improvável que todo mundo pensasse igual. Mas eu vou me ater simplesmente e quase particularmente à venda da Petrobras e à vinda e à ida de nós 3 vereadores, eu, vereador Parafuso e o vereador Macuco, até a Minas Energia, até a Brasília, em relação aos royalties. Essa semana eu recebi, através de um colega de trabalho, a revista Carta Capital. Uma revista de nome e renome nacional e internacional, que na sua capa, e numa das reportagens de maior significância, significante daquela edição, olha a banana, privatizações. A Petrobras entrega a usina de xisto ao grupo canadense, suspeito de espionagem industrial por pouco mais da metade do seu lucro. Como algumas pessoas fazem de conta que não sabem, ou fazem de conta que não estudaram o suficiente sobre o assunto, a Petrobras SIX, em 2 anos atrás, deu um lucro de 300 milhões de reais. E aqui eu quero deixar bem claro que eu sou funcionário da Petrobras. E também quero deixar bem claro aos meus superiores que todas as informações que eu estou dando aqui são públicas, através de jornal, através de referência em mídia local, estadual e federal. E se alguém tiver dúvida em relação ao meu pensamento dentro da Petrobras, eu solicitaria a alguns dos meus chefes que lessem o código de conduta dentro da Petrobras e exercessem com maior maestria, porque eu faço ele desde que entrei em 2006, através de um concurso público. Através do que eu estou falando, e a pessoa para vir falar aqui sendo funcionário da Petrobras, ele tem que ter muita hombridade, ou muita certeza do que está falando, ou tem que ser um débil mental de falar bobagem sem poder provar, ou sem poder contestar, ou sem poder demonstrar a veracidade dos fatos. A revista Carta Capital diz, numa das suas páginas, a gestão da SIX em São Mateus do Sul encaminhou as denúncias da Petrobras. O assunto é de uma comissão interna, que a auditoria tratou de apurar o fato. Por decisão da presidência da estatal, foi emitida uma recomendação que proibia qualquer transação ao grupo Manhattan, Forbes Manhattan, inclusive fazendo constar no relatório que a comissão entende também que é desaconselhável futuros contratos com a empresa Forbes Manhattan em qualquer outra, ela vinculada direta ou indiretamente. Não sei por que essa mesma diretoria assina a venda da Manhattan logo após uma decisão deles mesmos. Dentro da revista Carta Capital, também está escrito: em 2008, um documento interno da Petrobras já demonstrava apreensão com o sigilo de informações do processo PetroSIX. Dentro dessa própria revista, o jornalista responsável pela revista faz uma denúncia que alguns funcionários da própria SIX, aposentados ou não, estariam passando informações a grupos de fora através da empresa Engevix. Engevix, como todo mundo sabe, trabalhou dentro da SIX e um dos seus principais colaboradores eram aposentados da SIX. E através desse contrato tiveram informações privilegiadas do processo PetroSIX. Tudo isso está no Ministério Público Federal. Tudo isso está no Tribunal de Contas da União.
Mas não precisa ser técnico da Petrobras, não precisa ser matemático, não precisa ter informações no mercado financeiro para saber e perceber que uma empresa que deu num ano um lucro de 300 milhões de reais foi vendido por 33 milhões de dólares. Na época da venda, se anunciava 166 milhões de reais. Os 166 milhões de reais correspondia, na época, a 60%. O lucro de um ano foi pago, ou está sendo pago, 60% desse valor à venda total do equipamento. 55% do valor total. De 2002 a 2015, informações também essas de portal de transparência, informações essas que saiu na imprensa local, inclusive o deputado federal Eduardo Seara foi uma das pessoas que divulgou isso. A Petrobras gastou 20 milhões de dólares de 2002 a 2015 com a pesquisa do xisto agrícola. 20 milhões de dólares foi dado de dinheiro público através de algumas emendas e através de algumas isenções, e a Petrobras estudou o xisto agrícola. E hoje nós entregamos todo o patrimônio, inclusive o estudo, inclusive a patente, por 33 milhões. Eu não sou matemático, mas não preciso ser matemático. E eu quero dizer para os senhores vereadores e para toda a população que eu, como vereador, me preocupo com a venda. Eu, como cidadão samatuense, além de me preocupar, eu tenho de pensar em nosso município. Mas eu, como petroleiro, tenho vergonha dessa venda. Eu tenho vergonha porque eu sei quanto vale. Eu tenho vergonha porque eu sei quanto nós produzimos. Eu tenho vergonha porque eu sei quanto que vale aquilo lá. Se nós pegar toda a unidade SIX e vender em preço de ferro, de cobre, aço inox, nós ganhamos mais que 33 milhões de dólares. Por que nós vamos entregar um patrimônio com um valor de 55% para uma empresa de fora, 55% do seu lucro de um ano? Mas não sou matemático, mas eu tenho vergonha na cara, e as pessoas que são responsáveis por isso deveriam ter essa mesma vergonha na cara. O que a história do Reuters está atrelado a tudo isso? A Petrobras SIX, até a audiência pública feita e realizada em São Mateus do Sul, na qual eu oficiei a Agência Nacional de Petróleo, e está a minha assinatura com data, eu solicitei a prorrogação dessa audiência pública a mais à frente, porque eu queria saber todas as respostas que até hoje nós não temos. Nessa audiência pública, determinou que, em vez de nós pagar 10% do nosso Petrobras, nosso povo brasileiro, em vez de nós pagar 10% do imposto devido ao município e ao Estado, nós vamos pagar a partir daquela data 5%. Então a empresa que nem existia, que não tinha comprado, ela já ganhou uma redução de 50% do imposto que será pago futuramente. Daí nós temos um imbólio político, um imbólio judicial, numa dívida milionária, e nessa mesma audiência pública, que o município sentou lá em 2017, 2018, posso estar falando bobagem a data, que o prefeito Luiz Adir foi até o Rio de Janeiro, se não me falha a memória, ou Brasília, eu acho que foi Rio de Janeiro. Nunca mais o município sentou com a Agência Nacional do Petróleo, Petrobras, para discutir esses valores. Quem decidiu e definiu, e falam por aí
que o município não fazia parte. Eu não consigo entender, se o município não faz a parte, por que ela vai receber? Por que o Estado vai receber se não fazem parte? E muitas outras pessoas participaram dessa reunião na qual teve essa redução. O município de São Mateus, conforme uma conversa que nós tivemos junto com o vereador Parafuso e Macuco em Brasília, tem o direito de receber 88 milhões de reais numa parcela de 22 milhões de reais, 25% do valor, mais 60 vezes de 1 milhão e 100, todas essas corrigidas com juros e demora. Bonito, belo valor, né? Mas o que está por trás desse valor? Que nós vamos deixar de receber 88 milhões também. Porque nesse acordo que Petrobras fez com a ANP, e se ela fez um acordo para pagar o total de 599 milhões de reais, ela assinou o atestado que ela devia. Então o imbróglio político e judiciário que a Petrobras falava que não devia e teimava, no dia que ela assina esse acordo, ela demonstra para a população que ela aceita a dívida e vai pagar essa dívida reduzida em 50%. Mas o que nós temos de falar para o povo de São Mateus e a população são-matoense e a população da Petrobras, que nós estamos deixando de receber 88 milhões de reais, porque nós reduzimos em 50% a dívida da Petrobras. Essa mesma Petrobras que está distribuindo 32 bilhões de reais para acionista. Essa mesma Petrobras que está mantendo a gasolina a R$ 7,50 no posto de gasolina. E as pessoas que querem ganhar um ganho político em relação a um desconto de 50%, não tem a macheza nem a utopia de vir falar que se juntaram para fazer um acordo de redução de 50% da dívida. E tirando 88 milhões dos cofres públicos do nosso município, e tirando 308 milhões do cofre público do Paraná, para uma empresa que está dolarizando o valor do nosso diesel, da nossa gasolina, uma empresa que produz em valores reais e paga seus funcionários em valores reais e paga a sua matéria-prima em valores reais e vende para o mercado em valor de dólar, através de um acordo político e financeiro feito em 2019 pelo ex-presidente da época, Michel Temer, e dolarizou o combustível, e nós temos de vender em preço internacional. Por que eu vou assinar um acordo tirando 50% da dívida da Petrobras? Tirando da saúde, da educação, não só do nosso município, mas do estado do Paraná? Uma empresa que está dando lucro de 32 bilhões, através do suor do povo brasileiro, através do suor dos caminhoneiros, através do suor dos agricultores que têm que comprar diesel no preço que está para plantar o feijão de cada dia. Por que isso não é falado? Por que isso não tem coragem de falar? De fato e de direito, o que aconteceu naquela audiência pública foi reduzir 50% da dívida de quem devia. Isso é real. Infelizmente, isso é o real. O que nós fomos fazer junto com o vice-prefeito foi fazer a cobrança dos 88 milhões de reais que hoje é devido, e esse dinheiro tem de vir quanto antes para o município poder fazer o que é necessário e recompor o que foi retirado do nosso município. Simples assim. 2 mais 2 é 4. Mas vender uma empresa de 300 milhões de lucro no ano por 33 milhões de dólares, que dá 160 milhões na época, não é matemática. É falta de vergonha na cara. É falta de caráter. É falta de dignidade. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm vergonha do que fizeram. E muitas pessoas têm vergonha do que está sendo feito. Essa, infelizmente, é a grande verdade. Eu queria estar aqui dando os parabéns. Eu queria estar aqui dando os parabéns ao investimento. Por que São Mateus vai se perder Petrobras? Vocês sabiam que dentro da pesquisa da nossa unidade, SIX, nós fizemos uma tecnologia inédita de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Sendo que a unidade de industrialização do SIX, com parceria com o Centro de Pesquisa SEMPES,
fizeram um projeto denominado captura do CO2. Essa tecnologia foi testada no protótipo nosso, eu acho, se não me falha a memória, unidade 144, craqueamento catalítico, FCC. O que aconteceu, vereador Parafuso, nessa estudo que o SIX fez? Nós tiramos da corrente o ar, na qual tem 70% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Em vez de nós fazer essa queima no craqueamento, nós estamos pondo oxigênio puro. Só aí nós estamos eliminando 2/3, da carga. E nós estamos diminuindo o volume. E diminuindo o volume, nós estamos diminuindo o custo da Petrobras. Essa tecnologia foi aprovada e, através de dados técnicos feitos aqui, nós tiramos 90%, conseguir captura pelo menos 90% do CO2 emitido. E esse CO2 vai vir com uma pureza de mais ou menos 95%. Por causa dessa pureza desse CO2, esse CO2 também pode ser usado em alguns outros produtos. O que era problema para nós, o que se jogava problemas para o mundo, não é só aqui, é em toda a refinaria do mundo. O que nós jogava fora, um gás de estufa enorme, bilionário de tamanho, nós podemos usar quase 95% de pureza e nós podemos usar impostos para retirada de injeção, impostos para retirada do petróleo, recuperação avançada desse petróleo, que se chama esse processo, injeção de reservatórios naturais do subsolo, na qual vai ficar retido e tecnicamente e ambientalmente um processo muito melhor, muito mais barato e muito mais digno para a população. O processo óxido-combustão mostrou economicamente mais viável, quanto comparado com tecnologia pós-combustão, que é utilizada hoje, tradicionalmente na captura do CO2. Uma avaliação realizada na etapa anterior, o projeto mostrou que a óxido-combustão possibilitará uma redução significativa nos custos da ordem de 40% em relação à tecnologia tradicional. Por que eu falei isso? Isso aqui foi inventado aqui, por engenheiros, por técnicos, por químicos, por operadores, por serventes da SIX. Quanto a Petrobras mensurou e pagou? Essa balela que falar que a SIX dá prejuízo é uma coisa ultrapassada. Hoje nós damos lucro financeiramente. Mas alguma vez que deu prejuízo financeiramente, isso que eu acabei de ler, nunca foi mensurado. Nunca a diretoria recompôs e pagou quanto a SIX gastou com mão de obra, com pessoas, com manutenção corretiva, com manutenção preventiva. Isso deu lucro para a Petrobras, isso deu lucros para a Shell, isso deu lucro para todas as grandes refinarias do mundo. Foi feito aqui. Isso, agora, estão sendo jogados às traças. Ou não, a Petrobras vai pagar aluguel para a Manhattan. Aquela mesma que foi denunciada aqui. A partir de 1º de outubro, nós vamos começar a pagar um aluguel para pagar o que era nosso mesmo, para continuar fazendo tecnologia para a Petrobras do que era nosso mesmo. Se tem viabilidade isso, eu queria saber onde que está a matemática. Se tem causa disso, eu também queria saber onde está a matemática. Mas, vereador Enéas, em 2019, o maior projeto do mundo e do Brasil estava para ser feito aqui. Um parque fotovoltaico com investimento de $1 milhão. Isso ninguém fala. Por causa da venda, foi embora. Esse $1 milhão vai ser investido em outra região, não em São Mateus do Sul. Então, senhores vereadores, esse é o meu desabafo, porque de vez em quando vem meias palavras, de vez em quando, em alguma rádio, fica as meias verdades. Essa é a verdade inteira. Nós estamos entregando o patrimônio por $33 milhões, um valor bem menor do que o lucro de um ano. Nós estamos entregando o patrimônio que, se eu vender em ferro velho, vale mais que os $33 milhões.
Nós estamos entregando um patrimônio que tem uma tecnologia única no mundo, patenteada. E nós estamos entregando para os mesmos que estavam há muito tempo mamando pelas beiradas. Eu não tenho medo de falar, porque eu estou com a verdade, estou com a razão, e tenho certeza absoluta que durmo tranquilo no travesseiro, porque não é código nenhum que eu estou infringindo. Mas eu garanto que tem muitas pessoas que já usaram o crachá verde, que deveriam ter vergonha do que fizeram não só para a SIX, mas fizeram para o município de São Mateus. Muito obrigado, boa noite a todos. Liderança partidária. Com a palavra, vereador Parafuso. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores que nos assistem, servidor desta casa. Só que, presidente, agradecer a secretária Liliane, a prefeita, todos os diretores, professores das creches da escola municipal, que proporcionaram às crianças a possibilidade de assistir ao espetáculo no circo. Então, agradecer que foram assistir lá, agradecer o dono do circo, agradecer os motoristas de ônibus, capacentes que tiveram para poder atender todas as crianças. São vários ônibus chegando durante o dia lá. Os pais dos alunos também que autorizaram para as crianças ir lá. A polícia militar também que deu todo o apoio também. Então, agradecer também. Então, agradecer a secretária Liliane e a todos envolvidos nessa aí, para que as crianças assistiram o espetáculo no circo. Era isso, presidente. Uma boa noite a todos. Um bom final de semana. Obrigado. O vereador Parafuso usou os 5 minutos de explicação pessoal. Peço desculpa ao líder. Com a palavra pela liderança. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que nos assistem. Só que eu queria fazer um adendo aqui com relação às câmeras, né? Foram instalados na época do prefeito Ledur, e desde então não sofreram não passaram por nenhuma manutenção, e a grande maioria hoje está inoperante, né? Então o secretário Chaves está elaborando um projeto, né, um sistema inteligente de controle integrado, né, para essas câmeras, inclusive com detecção de placa, né, para se verificar no município, né, se há algum carro roubado, ou algum carro que tem alguma denúncia, vai ser integrado com a Polícia Militar. Inclusive, a gente tem que falar que a educação também já instalou câmeras lá, e esses dias atrás foi possível identificar, né, um cidadão lá que furtou uma bicicleta de uma estagiária. Infelizmente, a estagiária teve a bicicleta furtada, prejuízo enorme para ela, mas as câmeras puderam identificar quem foi que efetuou esse furto, né? Então, assim, esse sistema integrado, o Chaves está elaborando esse projeto, né, e quando ele terminar, vai ser feita uma nova licitação para instalação de novas câmeras, mas já no modelo novo, né? Na época que foram feitos, claro, era o que comportava, né? Era o que era necessário, mas hoje já se prevê realmente uma evolução muito grande, uma integração maior para elaborar esse projeto. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Alguém em liderança? 5 minutos de explicação pessoal. Então, antes de passar a ordem do dia, vou só repassar aqui, não quis usar o tribuna livre. Vereador Parafuso, deixa eu pegar o óculos, que infelizmente... eu recebi hoje o vereador Parafuso e o vereador Macuco em relação à nossa ida lá em Brasília. O deputado Luciano Dutti mandou ofício em relação a uma emenda extra do MDR, R$400 mil, pediu para comunicar a Vossa Excelência. Assistência social, custeio, R$300 mil, e mais uma emenda equipamento Ministério da Saúde, equipamentos hospitalares, R$200 mil. Então, essas 3 emendas, 400, 300 mais 200, foi a vinda nossa para Brasília. E o caminhão basculante da bancada, que o deputado Luciano Dutti também anunciou para nós, ele ligou hoje para o governo do estado, está em fase de licitação, um valor de R$520 mil. Não sabemos ainda se vai ter contrapartida do município, mas já conversei com a prefeita, se tiver necessidade por causa do valor,
mas o caminhão basculante também já está na Secretaria do Estado, o recurso para licitação e vinda direto da Secretaria do Estado. Então, só queria deixar aqui essa explicação aos senhores vereadores. Recebi hoje do deputado Luciano Dutti a solicitação de todos os senhores. A hora do dia da próxima sessão ordinária, dia 21, fizeram a primeira sessão ordinária, dia 28 de junho de 2022, às 18 horas e 30 minutos, emenda aditiva 02 ao projeto de lei 040/2021, única discussão e votação, será aprovada e será junto com o projeto da comissão, projeto de lei 017, 018, primeira discussão e votação, projeto 026, primeira discussão e votação, requerimentos e indicações. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente sessão.